Nós começamos o filme com um homem acordando em um quarto em forma de cubo. As paredes, teto e chão têm linhas luminosas, e há 6 portas presentes. Enquanto o homem se orienta, ele abre 2 portas e encontra quartos iguais ao que ele está, mas com cores diferentes. Curioso, ele abre uma terceira porta e entra. Mas assim que ele faz isso, ele é fatiado em grandes cubos. Seu corpo se desfaz, e vemos um dispositivo com fios entrecruzados, que o cortou em pedaços. Ele se dobra facilmente e depois desaparece. Outro homem chamado Quentin entra em um quarto com confiança. Lá, ele encontra um cara chamado Worf desmaiado e tenta acordá-lo. De repente, uma das portas se abre, e uma mulher entra cautelosamente. Seu nome é Olova e ela percebe que Quentin está tão preso quanto ela. Pouco depois, eles ouvem uma garota chamada Leaven gritando do próximo quarto. Quentin atrás para o quarto deles, mas quebra acidentalmente os óculos dela. Nesse momento, um homem idoso chamado René entra pela porta superior, adicionando mais mistério à cena. É revelado que nenhum deles tem ideia de onde estão, como chegaram lá ou por que estão lá. Quentin, no entanto, está ciente da existência de armadilhas nos quartos porque quase teve a cabeça cortada antes. O grupo de 5 então decide ficar junto e procurar uma saída. René lidera o caminho, demonstrando como verificar armadilhas jogando uma bota nos quartos enquanto segura os cadarços para ver se algo é acionado. Assim que ele joga um sapato dentro de um quarto, o sapato entra em chamas. Então ele rapidamente recupera o sapato e informa a todos sobre a presença de detectores de movimento no quarto. Ele avisa que se entrar dentro do quarto aciona os detectores, resultando em queimaduras fatais. Ao jogar o sapato em diferentes quartos, eles podem determinar quais áreas são seguras e quais são perigosas. Enquanto isso, Olova considera diferentes possibilidades sobre quem poderia ter criado o cubo, com aliens ou o governo sendo suas principais teorias. Depois de um tempo, o grupo começa a ouvir barulhos estranhos do lado de fora, semelhante a um som de um grande elevador. Olova se tranquiliza de que alguém certamente virá resgatá-los. Quentin e René, por outro lado, acreditam que deve haver uma rota de fuga e sugerem seguir em linha reta. Sobrecarregada com tudo o que está acontecendo ao seu redor, Leaven começa a entrar em pânico. Ela teme que todos eles encontrem seu fim aqui neste cubo, mas Quentin a conforta, dizendo que eles definitivamente sairão de lá. Seguindo isso, René sugere que ficar parado não ajudará, então eles precisam avançar em linha reta até chegarem ao fim. Os outros concordam, e eles começam a andar pelos quartos. Com isso, René mais uma vez joga seu sapato em um outro quarto, onde o encontra seguro, então chama o grupo para dentro um por um. Enquanto se movem, eles se deparam com uma série de números exibidos nas escotilhas entre cada quarto. Vendo isso, Olova conclui que deve haver milhares de quartos. Ela explica que eles não têm acesso a comida ou água, o que significa que só podem sobreviver por 3 dias. Em resposta, René sugere chupar o botão de sua camisa para estimular a produção de saliva e afastar a sede. Seguindo seu exemplo, todos pegam seus botões e começam a chupá-los. À medida que as horas passam, o grupo continua com o truque do sapato e avançam. Em um ponto, René joga outro sapato em um quarto e não encontra nada alarmante. No entanto, ele percebe o ar seco e conclui que o quarto provavelmente tem um sensor eletroquímico. Este sensor provavelmente detecta o sulfeto de hidrogênio emitido pela pele. Quentin então fica curioso sobre a experiência de René, levando o velho a revelar que ele é um escapologista francês que fugiu com sucesso de mais de 7 grandes prisões. Pouco depois, ele pula em um quarto que foi testado com uma bota, apenas para seu rosto ser pulverizado com ácido. Os outros rapidamente o puxam de volta, mas é tarde demais. O ácido corroeu o rosto e a cabeça de René, levando a uma morte agonizante. Após este incidente, o grupo conclui que o quarto deve ter tido um sensor eletroquímico que ele não percebeu. Então, eles precisam encontrar uma maneira mais eficaz de testar os quartos em busca de armadilhas. Enquanto avançam, Quentin pergunta ao pessoal o que eles fazem para viver. Então ele começa a falar revelando que é policial. Olova então diz que é médica e Worf afirma que trabalha em um escritório, mas não especifica muito além disso. Quando é a vez de Leaven, ela simplesmente menciona que passa o tempo com seus amigos. Quentin acredita que há uma razão para todos estarem no cubo, e que não é apenas uma coincidência. Ele se pergunta ainda por que Leaven tem seus óculos enquanto Olova perdeu todas as suas joias. Enquanto o grupo continua discutindo, Leaven de repente revela que é boa em matemática. Os outros então a encorajam a decifrar o código do cubo, assumindo que seja algum tipo de quebra-cabeça. Na próxima cena, Leaven percebe que os quartos com certos números neles são perigosos, especialmente se o número for um número primo. Ela prova sua teoria explicando que o quarto em que René foi atacado com o ácido foi rotulado como G149, que é um número primo.
Com o mesmo truque, ela verifica os números no próximo quarto e não encontra nenhum número primo, então deve estar seguro. Impressionados com sua inteligência, o resto do grupo a elogia. Leavin então pula no quarto sem se machucar e confirma ser seguro. O grupo continua por várias horas usando números primos para guiá-los. Durante este tempo, Quentin flerta casualmente com Leavin. Ele compartilha um pouco sobre sua vida pessoal revelando que tem 3 filhos e é divorciado. Eventualmente, o grupo se depara com quartos com números primos em todas as portas, sugerindo que há armadilhas pela frente. Quentin então olha uma porta que tem no teto. De repente, uma pessoa chamada Kazan cai de cima. Ele parece estar repetindo algumas palavras e exige continuamente ir para o quarto Gazul. Olova deduz que ele é mentalmente deficiente. Enquanto isso, Leavin se pergunta como ele conseguiu sobreviver até agora. Quando o grupo decide continuar seu plano de avançar, alguns membros veem Kazan como um fardo, então hesitam em trazê-lo junto. No entanto, devido à insistência de Olova, eles o incluem no grupo. Enquanto especulam sobre seus arredores, Olova e Quentin conversam sobre quem poderia estar por trás do cubo. Ela deduz que o governo provavelmente construiu uma estrutura tão massiva, possivelmente em um deserto. Enquanto isso, Quentin teoriza que um bilionário pode ter construído para entretenimento, mas Olova acha essa teoria engraçada e ri. Pouco depois, Quentin entra em um quarto sem números primos e escapa por pouco da morte de uma armadilha envolvendo fios de lâmina giratórios. Este incidente prova que a teoria de Leavin sobre quartos com números primos está errada. Mais tarde, Quentin começa a suspeitar de Worf como um espião porque ele não disse uma palavra desde que se conheceram. O grupo então faz uma pausa enquanto Leavin tenta decifrar os números. Depois de um tempo, Quentin engana Worf para admitir que ele é um dos arquitetos que projetaram a estrutura de cubo maciça que abriga os quartos em forma de cubo. Quando perguntado sobre quem o contratou, Worf admite nunca ter conhecido seu empregador, ele estava aqui apenas pelo dinheiro. Apesar da crescente desconfiança entre o grupo, especialmente de Quentin que recorre à violência, Worf fornece a eles informações cruciais sobre as dimensões do externas do cubo, que são 434 pés. Com base nos dados, Leavin deduz que há 26 quartos em cada lado, totalizando 17.576 quartos. Ela então sugere que os números entre os quartos podem representar coordenadas cartesianas, indicando as posições dos quartos dentro do cubo. Com essa revelação, o grupo decide se dirigir para a borda mais próxima. Eles continuam jogando os sapatos nos quartos para detectar se há perigo. Na próxima cena, eles se deparam com um quarto aparentemente seguro ao lado do deles. Mas, quando estão prestes a atravessá-lo, Kazan grita inesperadamente alto, fazendo com que o quarto ative algumas armadilhas mortais. O grupo então deduz que o quarto está instalado com um sistema de armadilha ativado por som que representará um risco se passarem por ele. Quentin sugere deixar Kazan para trás porque ele não conseguiria passar devido ao seu surto repentino. No entanto, Olova continua insistindo que eles o levem junto e até se voluntária para passar pelo quarto com Kazan. Depois de um tempo, todos conseguem andar com segurança, mas quando é a vez de Quentin, Kazan inadvertidamente aciona a armadilha fazendo barulho. Isso faz com que Quentin escape por pouco da morte. Cheio de raiva, ele ataca Kazan, mas Olova o impede no último segundo. A raiva de Quentin então se volta para ela, desencadeando uma acalorada discussão entre eles. Olova o acusa de preferir meninas mais jovens, sugerindo que talvez seja por isso que sua esposa o deixou. Isso deixa Quentin tão furioso que ele a esbofeteia várias vezes. Os dois logo são separados pelos outros, e assim que a situação se acalma, eles avançam. Finalmente, o grupo chega a uma das bordas laterais do cubo, apenas para encontrar um vão entre a porta e a concha externa. Eles então usam suas roupas para fazer uma corda, e Olova corajosamente se oferece para ir para fora e explorar o espaço exterior. No entanto, quando ela fica do lado de fora com a ajuda da corda improvisada, tudo o que ela pode ver abaixo é escuridão completa. Ela então tenta balançar em direção à célula externa, mas a corda se prova muito curta para alcançá-la. Enquanto ela fica do lado de fora do quarto, o cubo repentinamente treme violentamente, quase a fazendo cair no vazio abaixo. Felizmente, Quentin consegue puxá-la pela corda e agarrá-la para cima. Mas no próximo segundo, ele solta intencionalmente sua mão, levando à sua trágica morte. Após o horrível incidente, Quentin mente para o grupo que Olova escorregou e caiu. Isso os devasta, mas eles não têm escolha a não ser avançar. Depois de um pouco de discussão, o grupo planeja descer para a borda inferior do cubo. No entanto, antes disso, Leavin sugere que eles descansem um pouco porque todos estão exaustos. O resto do grupo concorda com ela e todos se deitam no chão. Enquanto dormem, Quentin carrega Leavin para outro quarto. Ele tenta persuadi-la a deixar os outros e também faz avanços sexuais indesejados.
Quando ela se recusa, ele começa a ficar agressivo. Felizmente, Worf e Kazan acordam e chegam ao quarto para resgatá-la. Neste ponto, Quentin está paranoico e ele admite que não confiava em Olovai antes. Isso leva o resto do grupo a suspeitar que ele matou Olovai intencionalmente. Furioso com suas palavras, Quentin ataca violentamente e joga Worf no próximo quarto. Lá, Worf encontra o corpo sem vida de René, fazendo-o entrar em risadas histéricas. Ele percebe que eles apenas circularam para frente e para trás o tempo todo. Mas ele também percebe que o quarto do ácido onde René morreu está mais próximo. Isso faz com que o grupo perceba que os quartos devem estar se movendo. Leaven também percebe que os quartos com armadilhas são marcados com números que não são apenas primos, mas são potências de números primos que são um conjunto maior de números primos. Ela lembra que o número de coordenada de um quarto era 27, excedendo o esperado 26, indicando que há um quarto de ponte que leva à saída. Ela começa a calcular sua posição usando os números ao redor como pontos de referência e percebe que ele se moverá 2 vezes antes de voltar à sua posição original. Enquanto eles pensam como detectar armadilhas, Leaven propõe examinar todos os 9 números em vez de apenas 3 e verificar os fatores primos para determinar a segurança. Agora ela é encarregada de calcular os fatores de 3 números e de 3 dígitos para cada quarto que eles entram. Quentin a instiga a calcular os fatores rapidamente, mas ela explica que é muito complexo sem um computador. Felizmente, as verdadeiras habilidades de Kazan emergem no momento certo. Ele é revelado como um autista savant que pode realizar esses cálculos rapidamente. Ele revela inesperadamente os fatores primos de 567, impressionando a todos. Eles então continuam verificando os fatores primos no quarto, confirmando que é seguro com base em seus cálculos. Para verificar, Quentin joga um pedaço de detritos em um quarto, que permanece intacto e garante a segurança. Com a assistência de Kazan, o grupo navega em direção à saída com segurança. Worf então elabora um plano para subjugar Quentin, que se tornou cada vez mais paranoico. Ele consegue atrair Quentin para um quarto abaixo deles e o deixa para enfrentar seu destino. Depois disso, o resto do grupo avança e eventualmente chegam ao quarto de ponte do cubo. Ao abrir a porta, eles são recebidos por uma enxurrada de luzes brilhantes entrando na sala. No entanto, Worf decide que não sairá, pois acredita que não há nada para ele no mundo além do cubo. Neste momento, Quentin reaparece de trás e de alguma forma consegue alcançá-los. Ele mata tragicamente Leaven perfurando suas costas com uma maçaneta quebrada e fere Worf com uma facada poderosa. Então ele se vira para Kazan, que está tentando sair do quarto. Mas antes que Quentin possa alcançá-lo, Worf agarra sua perna e a segura firmemente. Nesse momento, os quartos começam a se realinhar no espaço estreito entre eles. Como resultado, Quentin fica preso no meio, resultando em sua morte horrível. Worf também sucumbe a seus ferimentos logo depois, mas pelo menos ele salvou a vida de Kazan. A cena final do filme mostra Kazan chegando do lado de fora do cubo e olhando para a luz ofuscante, que talvez seja a porta de saída. Obrigado por nos acompanhar até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima!